Josué. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe Jovem Pan. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Clóvis Pontes também estreando nos novos estúdios. Bom dia, Clóvis. Bom dia, bom dia. Eu já conheci aqui, mas ficou chique o negócio, hein? Bom dia a todos que nos ouvem aí pela internet, o pessoal da Jovem Pan. Muito bom dia. Agnaldo Vieira, bom dia para você. Muito bom dia. Terça-feira estamos aí firmes. É isso aí. E agora a gente vai para os destaques dessa edição do Pan News. Cidades começam a afrouxar as restrições na abertura do comércio. E ainda no jornalismo político, aqui em Maringá, aponta que serão 13 pré-candidatos à prefeitura da cidade. Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Você sabia que o coronavírus já circula no mundo há mais de 50 anos? Pelo menos 3 tipos do vírus são conhecidos por especialistas desde 1960, mas um novo agente foi encontrado na China no final do ano passado. É por causa dele que a comunidade médica e autoridades estão em alerta. Os principais sintomas do coronavírus são semelhantes a outras doenças virais, como dor de cabeça, febre, tosse, congestionamento nasal e mal-estar. Os sinais mais graves incluem dificuldade para respirar e insuficiência renal, com alguns quadros de inflamação na garganta e diarreia. Lembre-se, você pode se prevenir lavando as mãos regularmente e cobrindo o rosto ao tossir ou espirrar. É isso aí, aqui na Jovem Pan, agora 7 horas e 20 minutos. Repita. 7h20, nós também temos a participação com a gente hoje, via conferência, Ângelo Rigon e suas tecnologias. Ângelo, bom dia para você também. Bom dia, Paulo, o pessoal que está acompanhando o programa. E aí, vamos estrear, né? Já que é tempo de tecnologia, estreamos ontem no estúdio e hoje aqui em casa. Tá certo, eu quero agora chamar você, ouvinte Jovem Pan, para participar com a gente também. O WhatsApp tá liberado, é o 99909-1013. Quem participou com a gente fazendo comentários a respeito da edição de ontem foi o Felipe, o Luiz Antônio, a Marta, a Silvana, a Tânia, o Leonardo, o Miguel, o César e a Clara. Todos eles falando aí, principalmente, a respeito das questões do coronavírus. Eu vou direto para o último boletim que foi divulgado aqui pela Prefeitura de Maringá. Esse boletim foi divulgado ontem, ele aponta 38 casos positivos, são 562 pacientes suspeitos acompanhados, destes 40 estão internados, o número de casos encerrados é maior, com 368 descartados, e Maringá continua com aquele número de 2 óbitos. No total de casos notificados com suspeita de coronavírus para a Secretaria de Saúde, agora somam 1.008. Esse número inclui todos os pacientes que passaram por alguma unidade de saúde, municipal ou particular, não importa, e relataram sintomas respiratórios. No Paraná, nós temos 14 óbitos. Esse número chama atenção porque 4 deles foram divulgados ontem. E aí eu começo a conversa com vocês. 4 óbitos divulgados ontem, vem numa crescente, porém, eu acho que uma crescente lenta, até por conta das medidas que foram adotadas aqui na nossa região, em Maringá e também os municípios da MUSEP. Agnaldo Vieira. Os números de morte realmente eles assustam, né, pela proporção. Mas se analisarmos os números de infectados, apesar dos exames estarem atrasados, né, não são rapidamente confirmados, quando comparando com a confirmação dos infectados, esse número é relativamente pequeno. E você tem também desses casos, né, infelizmente ainda alguns são graves, mas são poucos casos. Então, eu acho que nós estamos na vanguarda desse isolamento e isso propiciou para que a gente estivesse com esses números equilibrados, né? De uma certa forma, eu acredito que no Paraná e até na região, apesar das mortes, nós estamos com uns números relativamente sob controle. Então, claro que se fosse uma morte que seria lamentável. Clóvis, pela questão das mortes, eu concordo absolutamente com o Agnaldo, totalmente com o Agnaldo. Não deveríamos ter nenhuma.
Ainda assim, você também concorda que os números na nossa região, eles estão numa crescente lenta? Paulo, eu concordo em relação às mortes. Por exemplo, uma morte que seja ela é terrível. Imagina uma família perde de repente um jovem, igual aconteceu lá, acho que no Nordeste, né? 15 anos. Então ela é muito dura. Agora, voltando para Maringá, e você analisando o que aconteceu em Maringá, eu também entendo que nós saímos na frente em relação à prevenção. Apesar de que nós tivemos aquele primeiro caso daquela mulher que veio da Espanha, ela chegou acho que no dia 11, né? Foi ao médico no dia 12, se internou no dia 17, nós tivemos o decreto emitido no dia 18, ou seja, um dia depois dela ter sido internada. E nesse meio termo, eu estou falando pela prevenção, nesse meio termo, nós tivemos várias reuniões, prefeitura, executivo, dia do consumidor, aquele fatídico dia 16 da Câmara de aumento de subsídio, aquele treco todo. E aí nós tomamos a posição no dia 18. Ainda assim, nós saímos na frente. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Paulo, eu estava vendo os números aqui dos últimos 10 dias. No dia 27, nós tínhamos 110 investigados. Ontem nós tínhamos 562, um aumento de quase 510%. Só que nós tínhamos 50 internados no dia 27. Hoje nós temos 40. Ou seja, confirmou-se mais casos e internou-se menos. E aí eu também depois eu queria perguntar na mesa se pudesse, porque o decreto de calamidade, então eu não entendi muito, mas uma coisa é fato, o Maringá saiu na frente, fez o correto e talvez a gente saia dessa curva um pouco mais rapidamente do que os outros municípios. O estado de calamidade, não pela situação, é que proporciona a compra mais rapidamente de equipamentos EPIs para principalmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? Que se você for comprar qualquer material agora, for fazer uma licitação, se torna inviável. Vai chegar daqui a 5 meses. O estado de emergência já não permite isso, Aguinaldo, por exemplo? Não, o de emergência ainda não. O calamidade é mais abrangente. Ângelo Rigol, você me ouve bem? Ouço, tranquilo. Ô Ângelo, qual a sua percepção a respeito desse tema aí, com relação à entrada um pouco antes? A Maringá entrou aí praticamente uma semana antes. A gente tem uma crescente, na minha percepção, uma crescente lenta. Eu gostaria de saber a sua percepção a respeito desse assunto. Na verdade, não é só Maringá, o Paraná inteiro. Mas o fato de Maringá ter saído um pouquinho na frente dá realmente essa, até certo ponto, tranquilidade se comparado a outros casos, outros estados. Mas é o caso de Londrina, por exemplo. Enquanto Maringá tem 35, 38 casos, Londrina tem mais de 50, são 55 e 57 de investigação. Maringá tem uma região muito maior e aí é da onde vem o problema. Vamos considerar que uma das mortes que aconteceram no domingo foi de uma senhora de Santa Fé. O que precisa considerar também é a investigação sanitária. Essa senhora de Santa Fé que faleceu, ela tinha acabado de retornar de uma excursão que foram 2 ônibus para Balneário Camboriú. E a fiscalização sanitária só ficou sabendo disso depois, uma coisa bem rápida, inclusive. Então, é uma coisinha aqui e outra ali para acertar. Mas, na média, basta se comparar com qualquer outro estado do Brasil, a gente até que está bem, não pode reclamar. A única coisa que a gente lamenta é que Maringá tem 2 óbitos, enquanto Londrina tem 1. Mas, com certeza, quem é da área médica reconhece, tanto o pessoal da área pública quanto da privada. Não fosse o esforço de todos os hospitais, todos os profissionais de saúde, a situação em Maringá hoje seria muito, mas muito diferente. Agora eu vou falar com o Josué. Josué, a tua percepção também é essa? O prefeito acertou ao antecipar um pouquinho e agora a gente está numa situação, digamos assim, um pouquinho melhor, talvez que outras regiões? A gente pode falar de percepção, Paulo. A minha percepção é essa, que o prefeito ele adiantou aí os trabalhos para a prevenção do coronavírus, né, a propagação do vírus. Qual o problema? O problema é que eu penso que isso não pode ser afrouxado agora.
Vamos lá, a gente começou uma semana antes aí de todo mundo, praticamente. E aí isso não pode agora, que é a hora, agora que é o pico, agora é onde todo mundo, o vírus está se disseminando, é onde agora a gente não pode afrouxar isso daí. Enfim, se tomou a decisão anteriormente, eu sou crítico ao prefeito, mas como a gente conversava aqui nos bastidores, a gente critica tanto para elogiar quanto para falar mal de alguma decisão. E essa decisão agora de abrir o comércio agora, talvez não seja uma decisão mais adequada nesse momento. O que eu percebo em relação às mortes, tudo aqui vem sendo... Na verdade, isso tudo era tudo muito normal. Infelizmente, a gente vai falar de mortes e tal, mas é normal, é os números que acontecem, é o que está acontecendo normalmente. Então, é previsível que morram poucas pessoas, mesmo tendo um número de casos muito alto. Qual é o problema disso? Como o Paulo começou comigo aqui, a percepção minha é essa. Agora, a percepção do povo, a percepção da população, ela pode ser prejudicada. Porque como nós não temos testes suficiente aqui para todo mundo em Maringá, o que está acontecendo? Está acontecendo que temos aí 30 e poucos casos, mas na verdade, realmente, vamos falar, nós temos muito mais. O vírus ele já se propaga de forma comunitária e isso acaba tranquilizando a população. Você tranquilizando a população, abaixa a guarda, então o pessoal começa a ir para a rua, começa a sair sem proteção. Esse é o grande problema. Então, em relação à percepção, a minha percepção da doença é essa, e a percepção da população, infelizmente, não é a de atenção que deveria ter nesse momento. Ângelo Rigon, Ângelo, pode falar. Tá, só para corroborar com o que o José está falando, houve uma mudança nesse decreto novo, permitindo que se desse tipo de banho em cachorro, por questão de saúde, por questões sanitárias. Mas atendeu-se a um pedido de um vereador, Flávio Mantovani, que é nosso ouvinte assíduo. O temor é que ontem à tarde, um representante, quer dizer, um vereador que em tese defende as lotéricas, estava lá negociando na prefeitura. Então, primeiro foi o cachorro, depois a lotérica, aí vai vir o cara dos padres, aí vai vir o cara da feira, dos pastores, aí daqui a pouco abre o caminho para todo mundo. Então, é muito importante que o prefeito não se dobre justamente nessa fase do processo, em que todo mundo diz que é onde começa a subir o número de casos, e que é o que vai definir quanto tempo vai demorar. Se você tem uma ideia, nos Estados Unidos, onde o presidente não dava muita pelota, discute-se hoje o adiamento das eleições presidenciais. É o maior país do mundo, país democrático do mundo, se discute o adiamento das eleições. Então, que Maringá faça a sua parte para não deixar que, de repente, o Brasil chegue a esse ponto. Então, que o prefeito seja duro e continue com esse rigor que a gente tem visto nos decretos. Clóvis. Ô Paulo, puxando esse gancho, o José falou sobre o pessoal parece estar mais tranquilo, né, José? E o Rigon também está nessa linha. Mas sabe uma coisa que eu ouço na rua, Paulo? Isso é fato. Por exemplo, nós estamos aqui em 7 pessoas aqui no estúdio de fora, né? Mantendo o devido isolamento, inclusive. 6. O Rigon lá no Skype 7, estúdio, mais o Rigon. Então, olha só, se eu perguntasse aqui... Tudo bem, essa passou, Cláudio. Isso. Quantas pessoas vocês têm no ciclo de vocês de primeiro grau, família, parentesco, que pegaram coronavírus ou tiveram algum óbito na família? Eu acho que nós vamos ter dificuldade de responder. Por quê? Porque eu, por exemplo, minha família é muito grande, mas não há um caso de coronavírus na família. E isso leva o povo, às vezes, a se enganar, carioca. Porque ele acha que, nós temos aqui 6 pessoas e o Rigon fora do estúdio. Se perguntar, eu acho que, eu não sei se alguém aqui tem alguém com coronavírus na família, mas provavelmente nós vamos dizer que não. E aí as pessoas se tranquilizam por isso, porque elas olham muito à sua volta e elas esquecem de abranger, porque tem família que foi praticamente totalmente tomada pelo coronavírus. Então, desculpa, José, então as pessoas se tranquilizam pela visão que ela tem dela e não de um global. Isso que preocupa um pouco, Paulo. Então, mas é só para deixar claro, viu, Clóvis, o que eu disse é o seguinte: as pessoas não sabem que tem, entende? Elas não sabem que tem. O que está acontecendo? Igual você falou, uma pessoa, pegou, todos pegaram, mas que todos fizeram o teste, entendeu? Então, o que está faltando é fazer o teste. Se todos fizessem o teste, os números seriam muito
acima do que Sim, são. mas é por isso que elas estão tranquilas, porque elas não têm essa noção. Né? Elas não sabem quem é sintomático, se tem uma gripe. Se tem gente que não procura o médico, por exemplo, então não vai saber, Paulo. E isso tranquiliza ele de uma forma muito errada. Esse é que preocupa. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33 aqui na Jovem Pan. O Ângelo adiantou aí a questão dos banhos medicamentosos nos pets. Foi o seguinte, o prefeito Ulisses Maia ontem, numa entrevista coletiva, ele anunciou a liberação de outros segmentos que vão poder abrir, outros segmentos do comércio que vão poder abrir. Borracharias, oficinas mecânicas e elétricas com as portas fechadas e sem aglomeração de pessoas. Banhos medicamentosos nos pets, e o serviço deve ser indicado por médicos veterinários através de receita. E clínicas médicas e odontológicas também vão poder atender com aí casos de emergência. É um tipo de... a palavra vai ser boa. Tá afrouxando, nós estamos afrouxando por pressão, porque eu vi ontem em cidades menores aqui da região fotos assustadoras. As pessoas parece que estavam desesperadas para ir para a rua. Eu não sei que tipo de sensação é a prisão, nunca fui preso, mas a gente, como está preso em casa agora, realmente tem uma sensação ruim. A sensação é de querer sair para fora. Então quem mora provavelmente em casa sem quintal e sem apartamento, o Ângelo comentou isso ontem, deve estar numa situação bem desconfortável, né? Porque aí é um afrouxamento desse, as pessoas vão procurar. Eu vou querer levar meu carro na borracharia, na oficina mecânica, vou marcar com o dentista, mesmo que eu não queira, só para dar uma voltinha na rua. Será que tem isso? As pessoas estão se deixando levar? Eu acredito, Paulo, que até as pessoas essa questão desse aprisionamento, né, desse confinamento, elas têm essa vontade, né? Deixa eu pelo menos ver o sol, deixa eu pelo menos sair um pouco nas ruas. Mas muita gente está amedrontada realmente, né? Como dissemos ontem aqui, mesmo que o comércio todo ele voltasse hoje, algumas pessoas não iriam em locais que não sejam essenciais, né? Eu defendi aqui a reabertura das panificadoras, dos açougues, para que a gente diminuísse um pouco do contingente nos supermercados, né? Mas com isso você também traz um aumento de funcionários desses novos estabelecimentos que reabrem, né? Como açougues, padarias, e agora mais ainda desses outros estabelecimentos comerciais, como borracharias, mecânicas, consultórios. Então tem todos esses funcionários, né, para fazer funcionar, mesmo que seja restritivo a quantidade de funcionários, alguns casos são de 50% para que funcione esses estabelecimentos. Então, mas aí você tem aí também um deslocamento de pessoas da região. Né? Então você tem, por exemplo, em Mandaguaçu lá, que abriu mais comércios, em Marialva todo o comércio aberto. E essas pessoas, algumas trabalham aqui em Maringá e também, mesmo em Marialva, compensa você ir lá, às vezes, pagar uma conta. Se você não tem um aplicativo, enfim, você tem esse problema, você acaba indo o que aconteceu em Sarandi, que deve reabrir as lotéricas, né? Hoje nós temos uma reunião, a prefeitura tem uma reunião com os lotéricos, como disse o Ângelo, né? Pressão do vereador Altamir, que é representante das lotéricas. Então daqui a pouco o vereador Odair Fogueteiro, que representa casas de fogos, de caça, também vai querer fazer uma reunião para abrir esse setor. E assim vai indo. Eu acho que tem um limite e as pessoas devem obedecer para que isso não propague mais ainda. Josué? Bom, Paulo, eu não acho, tá? A questão, eu concordo com o Ângelo, mas com o Aguinaldo, mas a questão não acho que está afrouxando, tá? Não acho. Quando eu me referi a essa questão de agora voltar ao comércio, eu não me referi a pet shops e a nada das decisões da cidade. Eu estou me referindo a decisões possíveis que possam vir a acontecer aqui em Maringá, o que já acontece em outras cidades. O Aguinaldo até falou de Marialva, mas eu estou citando até outros municípios que eles já estão dando uma pré-notícia, eles estão antecipando que lá na frente, daqui a alguns dias, irão abrir os comércios. Então, o comércio, de modo geral. Então, assim, eu não acho que é um afrouxamento do prefeito e eu tenho que apelar que continue assim, pelo menos por enquanto. E mais uma semana aí,
aonde pelo menos surgir. A ideia, Paulo, não é, novamente a gente tem que falar isso, a ideia não é fechar o comércio para evitar a contaminação. Isso não é verdade. Se alguém ouvir isso daí, é uma mentira. Não é para evitar a contaminação, é para evitar a contaminação até que não se tenha um mecanismo adequado para o tratamento das pessoas. Remédios que vão chegar, meios para poder atender todo mundo. Então, vamos lá, novamente falando. Aí até surgiu um vídeo aí que todo mundo deu risada, do prefeito, acho que de Limeira, mas a verdade, lógico, aquilo lá foi editado, mas é verdade. Então, todos nós teremos contato com o vírus. Todos vão ter contato com o vírus. O problema é que esse é o primeiro. Então, nós temos que tomar cuidado e ficar em casa, que eu já discordo, tá, Agnaldo? Discordo de você, porque o pessoal não está nem um pouco preocupado. Eu procuro não sair de casa, mas às vezes tem que ir ao mercado. Esses dias eu dei uma volta e não consegui chegar até o mercado porque a fila estava muito grande, fiquei com medo, voltei. Tá todo mundo na rua, O pessoal tem que colocar barreira no aeroporto antigo, o pessoal estava ali caminhando, fazendo exercício, os senhores e senhoras lá fazendo isso. Não, isso está errado. Ou seja, temos que segurar o máximo possível para que a medicação possa chegar e atender a todos nós. A culpa é de quem do povo estar na rua, Clóvis? Paulo, rapaz, a pergunta ela é abrangente, porque é o seguinte, mas vamos ser seco e direto, a culpa é de quem? Culpa de todo mundo. Por exemplo, nós temos um exemplo que vem muito de dentro. E depois tem gente que diz que não se mete em política, por exemplo. Não se mete em política, mas não é o meu pai e minha mãe que assinam um decreto, não sou eu, é o executivo. Não sou eu que aumento ou que dá subsídio para os vereadores em momento inoportuno, é o pessoal do executivo. Tem que se meter em política. Então agora é uma boa hora para a gente mudar a situação. Porque, por exemplo, nós não temos exemplo da base política em muitos casos. Aí as pessoas usam como argumento para justificar o erro que elas cometem. Ou seja, nós temos um problema hoje de autoridade constituída que eu venho falando há muito tempo. Aí as pessoas, por exemplo, você sai na rua, tem gente que precisa trabalhar, Paulo, mas tem gente que tá passeando com o cachorrinho, batendo papo, tá tudo certo. Ou seja, eles usam como argumento para justificar o seu erro. Então a culpa é de todo mundo e todo mundo precisa se preocupar em relação a isso. Agora, se nós não temos o exemplo lá de cima e a pressão política é violenta assim, Josué, imagina se não. O Flávio Mantovani foi representar uma classe dele. Qual é o erro do Flávio Mantovani em representar a classe dele? Nenhum. Agora, qual é a consequência disso? Agora, nós temos um problema na base e a gente quer passar isso para o povo. O povo não entende, Paulo. A culpa é de todo mundo porque é generalizada a confusão. Um exemplo, sabe o que acontece em relação a isso? Daqui a pouco nós vamos viver o mesmo estágio que vive-se na Europa. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E aí é uma insegurança muito grande nas pessoas e aí elas começam a culpar todo mundo. Então, se você for analisar, é generalizada a culpa. Ela é de A a Z. Agora 7h40 aqui na Jovem Pan. Repita. 7h40, Ângelo Rigon, a loja de departamentos aqui em Maringá, a Van, ela foi multada em R$38 mil e fecharam a loja. O pessoal abre por culpa de quem? Nesse caso, obviamente, lá o super-homem lá da Van, né? Porque não é a primeira multa que ele leva, nem em Maringá, em outras cidades, nem nessa loja. Ele simplesmente, todo mundo sabe, ele é uma espécie de super-herói do presidente da República e se acha acima da lei. Deve para a União e posa de bonzinho nas redes sociais, vestido de super-herói. Então, o que se fez ontem, obviamente, cada caso é um caso, mas não é o primeiro envolvendo a Van. Porque em Santa Catarina, que é onde a rede nasceu, lá foram multas em várias cidades, porque não obedece. Depois ele fica reclamando. E só queria aproveitar a participação também para dizer que, em relação ao que o Clóvis estava falando, eu tenho 2 ou 3 amigos, na verdade são 3 amigos que estão internados, um deles chegou a sair, 2 estão com um problema de Covid, estão saindo, graças a Deus. E, inclusive, uma morte que é de um amigo meu, não é de Maringá, mas morreu, disse super rápido, chegou no hospital num dia, morreu no outro, e que, só para dar não é o executivo que aumenta o salário, os vencimentos de vereadores, tá? É o próprio legislativo através de projeto de resolução. E em relação à Van, que sirva de exemplo para outros empresários que não respeitam. Basta a gente ver o que aconteceu em São Paulo. Há uma dificuldade muito grande dos governos, a gente tem o caso do Ulisses Maia em relação a essa pressão dos vereadores, de manter as indicações da Organização Mundial de Saúde.
Como é que você vai sair de uma pandemia se você está cheio de buraco? Aqui é um buraco para o cachorro, aqui outro buraco. Então, assim, o pessoal tem que entender que é necessário mais responsabilidade, senão a gente nunca vai sair dessa coisa. Vai continuar desse jeito e cada vez pior. Agora, às 7 horas e 43 minutos, o governador Ratinho Júnior ele se reuniu por videoconferência com os deputados federais da bancada do Estado. Eu vou abrir aspas aqui para o governador Ratinho Júnior. É um momento de união, de solidariedade entre todos os poderes para evitar que o sistema entre em colapso. Mais do que nunca, precisamos da intervenção e da atuação dos deputados para que a União ajude os estados que sempre fizeram a lição de casa certinho, como é o caso do Paraná. Essa é a afirmação do governador Ratinho Júnior, falando aí com os deputados federais. Aí, a minha pergunta para vocês, eu começo com o Josué. Há um descompasso entre os governos estadual e federal? Por isso o governador chama os deputados para tentar alguma estratégia diferente? Na verdade há o descompasso, mas não é por isso não. É questão política. Na verdade, Paulo, tudo é político ali. Qualquer decisão agora que possa acontecer, a gente tem que olhar primeiro pelo âmbito político, depois pelo âmbito, vamos dizer assim, eficaz da coisa. Por quê que eu estou dizendo isso? Vamos lá, ninguém sabe o que vai acontecer daqui 2 dias, daqui 1 semana. Isso eu volto a falar, ninguém sabe. Se alguém chegar e falar, olha, daqui 1 semana vamos fazer tal plano, porque daqui 1 semana vai acontecer tal coisa. Essa pessoa, ela no mínimo está mentindo. Depois ela pode ser muito ignorante no caso e não saber o que está falando. Mas ninguém sabe o que vai acontecer daqui 1 semana. Se você tomar uma atitude agora e de repente surge um novo medicamento, ou lá, se no caso a cloroquina fizer efeito realmente, for distribuída e realmente tiver resultado, daqui 1 semana o quadro é totalmente outro. Então não adianta, esse discurso de que você tem que fechar tudo para evitar um colapso e que o mundo vai acabar, que o meteoro vai cair, isso não cola. O que acontece é que todos vão entrar em contato com o vírus. Boa parte da população já tem contato. O que acontece, Paulo? Se uma boa parte da população ela adquirir, ter contato com o vírus, ficar doente e logo se recuperar, tanto é que aqui em Maringá, a prova disso que eu estou dizendo, é que a maioria dos doentes não estão internados, eles estão em casa. Se grande parte, quando a porcentagem da população, a porcentagem da população começar a crescer das pessoas que já adquiriram resistência ao vírus, é aí que a doença vai começar a sumir. É aí que a gente vai poder ter um quadro um pouco mais, vamos dizer, a gente vai poder respirar um pouco mais e aí vai seguir a normalidade. Então, essa coisa de colocar para frente uma catástrofe e tudo mais, isso para mim é meramente político. Agnaldo Vieira, há um descompasso entre o governo do estado e o governo federal, por exemplo? Eu quero até tirar as prefeituras da jogada. Eu quero falar principalmente pensando no governo do estado, que ele decretou uma situação no estado todo. Tem cidades que acompanharam, tem cidades que não acompanharam. O caso de Curitiba, que não acompanhou plenamente o que o governo do estado colocou. Aí ele convoca para uma reunião os deputados da bancada do estado. Qual que é a estratégia aí? É de saúde ou é de política? As duas coisas estão ligadas diretamente, né? Porque você vê na esfera federal, ali já tem uma divisão entre o Ministério da Saúde, precisamente entre o ministro da Saúde e o governo federal, que tanto é que ontem, né, balança, mas não cai, e acabou ficando diante de uma situação política que foi repassada ao presidente. Né? Falaram, presidente, demitir o ministro da Saúde agora, o senhor vai ficar completamente isolado, o senhor vai ficar com uma desaprovação popular muito grande. Então tem a questão política. E de outro lado, todo mundo praticamente atendendo às solicitações da OMS, do próprio Ministério da Saúde. Então, os governos dos estados estão fazendo em desacordo com o governo federal, no sentido com o Bolsonaro. Né? Então, eles estão fazendo aqui no Paraná, São Paulo principalmente. Então, aí você tem uma questão técnica, que é a saúde, com essa briga política, né, do querer se aparecer mais ou preocupado já com as eleições de 2022, então isso que acaba atrapalhando a coisa. O governo do Paraná, eu acho que está dentro da conformidade. O que te parece tudo isso, Clóvis? Tudo político. A saúde do povo vem em segundo plano, a vida vem em segundo plano. Tudo
Tudo é político, Paulo. Por isso que eu disse no começo, não é meu pai, não é minha mãe, não sou eu que editam as leis. Aprendam a votar, votem melhor, porque tudo é político. Você, olha, por exemplo, eu vou citar como exemplo bom, olha só, bom na visão política, o Ricardo Barros. Ele foi líder do Lula, foi líder da Dilma, foi líder do Temer, quer ser líder do Bolsonaro. Se amanhã eu me elegesse presidente da República, ele seria meu líder. Ou seja, por quê? Porque ele tem a visão política da coisa. Depois vem a visão humana. Então é o seguinte, porque na visão política ele está correto. Agora é o seguinte, a visão humana vem em segundo plano. Tudo é político. Agora, se você vê o descompasso do governo do Estado, quando ele editou o primeiro decreto, por exemplo, o que ele fez em relação aos municípios? Ele deixou solto. Olha, cada município toma o seu caminho, certo? Vocês lembram disso? E aí gerou descompasso. Por quê? Porque nós temos uma visão centralizada, Paulo. Nós tínhamos que começar do governo para os municípios e não deixar os municípios tomarem as decisões usando o argumento seguinte: ah, mas é regional. É regional, mas o Estado é regional. Nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando do Estado de Paraná. Eu entendo que o Ratinho errou nessa concepção e agora ele é obrigado a chamar os deputados para poder consertar algumas coisas. Porque é o seguinte, há uma pressão de todos os lados. Imagina só, o prefeito é pressionado pelo vereador, o vereador é pressionado pelo eleitor, o eleitor é pressionado pelo seu patrão. Aí o Rigon citou o caso da Havan. Por exemplo, Luciano Hang, que detém hoje um capital de quase 9 bilhões de reais, que é um capital dele, pessoal, eu estou vendo a Forbes, quase 9 bilhões, doa 138 mil de equipamento, 2 monitores e 2 respiradores, sei lá, para o hospital em Santa Catarina, bate no peito, só falta colocar uma estátua do tamanho daquela que ele tem na Havan, para dizer, eu sou o cara. Só que ele é o seguinte, ele detém sobre a autoridade dele 22 mil funcionários, Paulo. E ele também mede pressão política. Ou seja, todo mundo se dobra em relação à pressão política em primeiro plano. E depois eu vou ver o que acontece com a vida dos outros. Essa é a grande verdade. Ângelo Rigon. 3 informações rapidinhas sobre o caso. O Eudes Januário, que foi presidente do SAOP, está fazendo diálise, até onde a gente sabe, e está experimentando, está sendo usado a cloroquina no tratamento do Eudes, que está no hospital municipal. Segundo, a China não registrou nenhuma morte hoje, pela primeira vez desde janeiro. E hoje o epicentro da coisa é os Estados Unidos, onde o presidente dava risada, dizendo que era vírus chinês. E lá pode até, como eu disse, mudar a data das eleições. E aqui no Paraná, o deputado Arilson Chiorap, que é aqui de Orizona, ele está questionando a Secretaria de Estado da Segurança em relação ao número de mortos. O IML, ele quer saber o número real de mortes pela doença. Porque a gente tem, vamos falar a verdade, estamos no Brasil, a gente não tem o controle completo das coisas. Não há teste, a coisa é muito demorada. Então, no IML, que é onde dão a entrada dos corpos, ele está solicitando o real tamanho, né, para ter uma ideia do tamanho da coisa da Covid-19 no Paraná. Agora aqui na Jovem Pan, 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50. Eu vou mudar de assunto antes que as pessoas comecem a ter problemas cardíacos, né? Ai, meu Deus do céu. 7h51. Eu vou mudar completamente de assunto. Eu vou falar de política, que é outro assunto que talvez a gente crie uma pequena polêmica. Na coluna de hoje, no Diniz Neto, no Jornal do Povo, ele traz uma lista dos possíveis pré-candidatos a prefeito de Maringá. Eu queria conversar com vocês a respeito desse assunto. Eu vou ler a lista e depois eu toco a bola para vocês. Vamos lá. Pelo Progressistas, os possíveis candidatos, os possíveis pré-candidatos seriam a Coronel Aldilene ou o Silvio Barros. No PT, provavelmente Carlos Mariucci. No Podemos, José Luiz Bovo. No PL, Kemi Nishimori. No Cidadania, Valdir Pignata. No Democratas, Dr. Batista. No PTC, José Carlos Xavier. No PSDB, Evandro de Freitas Oliveira. No Patriota, Eliseu Alves Fortes. No PSD, Ulisses Maia. No Avante, Rogério Calazans. No Solidariedade, Carlos Roberto Pupim. E pelo PROS, o deputado estadual Homero Marquesi. Aguinaldo Vieira. Tem nomes que foram ressuscitados aqui, que politicamente me pareciam que não tinham mais relevância. A gente já falou isso, inclusive, aqui. O ex-prefeito Carlos Roberto Pupim, o ex-prefeito Silvio Barros, que disse que não queria, agora figura novamente nas listas. O que te parece essa lista do Diniz hoje na coluna dele no Jornal do Povo? Saindo um pouco da esfera, me preocupou a fala do ex-prefeito Silvio Barros, né? Assim que ele saiu, deixou a UTI, aquele vídeo gravado
por ele mesmo, né, me preocupou a saúde, me parecia bastante debilitado ainda, né? Pode ser, claro, obviamente uma consequência ainda do tratamento. Mas eu acredito que ele não vai sair candidato, né? Tem-se até um formato de que, não, vamos dizer que o Silvio não é candidato e aos 45 do segundo tempo a gente coloca o nome dele, né? Para justamente nesse período ele não ficar apanhando do Ângelo Rigon, por exemplo, né? Que vai passar todo esse período batendo nele até as eleições. Então já é uma tratativa nesse sentido, mas eu não acredito particularmente, depois até desse susto, né, com a internação dele, eu acho que a política irá só fazer mal nesse sentido, né? Você veja, por exemplo, ontem eu acompanhei uma entrevista do prefeito Ulisses Maia ao André Almenara na Band. O prefeito estava com umas olheiras fortíssimas, né? Não deve estar dormindo, porque a preocupação, né? Você tem a preocupação de atender a saúde e também a pressão de outro lado, né? Então, mas eu acho que é benéfico, é democrático ter essa quantidade de candidatos e todo mundo pensando no seu interesse também, né? Às vezes é deixado o interesse da sociedade de representar a população, de fazer alguma coisa apenas por vontade própria. Tem gente candidato por ego, tem gente candidato por vingança, enfim, tem de tudo aí. Então, eu acho sempre benéfico e a democracia vale e seja o que Deus quiser. Clóvis Pontes. De todos esses nomes aqui, Paulo, sem nenhum demérito, você vai ter, se vier o Silvio, você vai ter 3 forças disputando a prefeitura: Silvio, Homero e Ulisses. Ulisses, né, pela reeleição. Eu entendo que se o Silvio não vier, a reeleição do Ulisses em primeiro turno ela se torna muito mais fácil. O Silvio não vai conseguir, na minha opinião, a minha análise, não vai conseguir transferir os seus votos para o seu como cabo eleitoral, para o possível candidato no seu lugar. Então, eu entendo que também, Aguinaldo, a sua visão é a visão que eu tenho também. O Silvio vem aos 45 do segundo tempo. Ele vai protelar até onde der, porque ele não quer, Paulo, isso é fato, ele não quer, a vida dele está muito bem, ele não quer. Só que aí você sabe que tem a família muito influente na área política, então ele também obedece em relação a isso. Agora, ele vai vir no segundo tempo. Se ele vier, nós vamos ter uma eleição muito truncada. E aí você olha os nomes, eu estava olhando os nomes aqui, rapaz, isso aqui é o Ricardo em pessoa de novo na estratégia política. É todos contra um ou dois. Por quê? Porque é o seguinte... Não foi o Homero que disse, desculpa se o Homero estiver ouvindo, ele me perdoe se eu estiver enganado. Não foi ele que disse que para ele não interessa o governo, mas derrubar o que está aí? É isso mesmo? Foi isso que eu ouvi? Tem uma frase. Parece que colocada como se ele tivesse dito. Isso. Então, se não for o Homero, me desculpe. Eu estou dizendo, eu peço desculpa e me retrato aqui se não for. Mas, por exemplo, hoje vai todo mundo tentar tomar o poder. E aí eu volto, José, para a conversa. É político. Por quê? Porque o poder sobe a cabeça. Ou seja, primeiro é pessoal, o projeto é pessoal. Então, hoje, na visão política, você tem 3 forças: Silvio, Ulisses e Homero. E para desespero do Homero, o Rigon tem 2 braços, viu, o Aguinaldo? Não é só um pro Silvio, não, ele tem 2 braços. Então é o seguinte, nós vamos ter um embate muito grande no segundo turno, se houver segundo turno. O Ulisses precisa levar no primeiro, senão ele vai ter dificuldade no segundo turno. Josué? Bom, eu acho que a questão aí de candidato a prefeito e tudo mais, quanto mais melhor, e vai chegar na hora a gente vai analisar aí a proposta de cada um. Eu acho que não é tão benéfico, pelo menos para mim não é benéfico ficar olhando. A gente tem uma mania de ser torcedor de futebol, sabe? Quando o cara vai sair do time A, vai pro time B, o cara tá saindo do Palmeiras, tá indo pro Corinthians, olha só. Então eu acho que isso não vem muito ao caso. Na verdade, para mim, todo mundo ali da prefeitura, vereador, prefeito, eles não passam de empregados nossos. Nós temos que analisar a proposta e ver qual que vai se adequar às nossas necessidades. Só para rapidinho, a questão da China que o Rigon falou, bom, na verdade, ninguém confia nos números da China. Isso aí é uma piada, né? Morreram 3.322 pessoas lá de coronavírus até agora. Isso é uma piada. Foram entregues, de acordo com fontes aí de imprensa internacional, mais de 40 mil urnas, tá? Com cinzas. Então, quer dizer, você
é uma piada falar que lá não tem mais casa. Lá pode não ter mais casa, mas fechou tudo de novo. Fechou cinema, fechou shopping, fechou tudo tá fechado de novo. E a questão aí que eu queria deixar bem clara aqui, tá? É que a decisão do prefeito é correta e tem que ser nesse sentido. Tem que ser de forma pontual. Ou seja, tem problema com o cachorro, precisa lavar? Tem que ser feito dessa forma, analisado pontualmente e aí dada a decisão. Tem que ser em relação a carro, em relação a água, tem que ser pontual. Então o prefeito está corretíssimo nesse sentido. Se não for feito de forma pontual e for liberado de forma geral ou fechado de forma geral, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão respeitar e o número de casos vai aumentar. Daí tem que ser feito sim análise de forma pontual, sem contato um com o outro e aí decidir se vai abrir ou não. Agnaldo, rapidinho. Não, só complementando aqui, o nosso ouvinte Medeiros Pires disse também que a política também está dando muita taquicardia nas pessoas, né? Então, realmente. Ele tem razão. Esse ano talvez a gente possa ter também muita gente não votando, né? Deixando de votar. E só complementando, hoje dia 7 de abril, dia do jornalista. Parabéns a todos aí. Obrigado. Ângelo Rigon, para a gente arrematar esse assunto aqui da lista que foi feita pelo Diniz, você é um cara que é experiente, o Clóvis disse que você tem 2 braços, se ficar aí 3 candidatos, seus braços já tem direção? Não, só me dá da relação do Diniz, se tem candidato do PDT. Não tem. PDT então, não. Pode ser que a gente tenha 14 candidatos a prefeito de Maringá, porque ontem o PDT saiu das mãos do secretário de Recursos Humanos, César França, e foi para as mãos de Ricardo Dias Silva, que é o vice-reitor da UEM. Parece, tomara que não, que Maringá, além de ter vereador de meio mandato, deputado de meio mandato, nós vamos ter vice-reitor de meio mandato. Acho isso muito ruim para a cidade. O Ricardo Dias, ele é, mal comparando, igual ao Dom Murilo Krieger, que era chamado pelo arcebispo, então, Dom Jaime Luiz Coelho, de carreirista. E ele está em Maringá há 11 anos e já está aí na política, comandando o PDT. PDT que estava acertado com o prefeito Ulisses Maia até no sábado. Então, o Ricardo, acredito eu que no fundo estejam negociando uma vice-prefeitura, vai caber aí, me parece, ao Edson Escabora ter a sensibilidade de aceitar ou não, mas o PDT hoje mudou, sábado era um, hoje é outro. Hoje é possível que a chapa de vereador hoje tenha até uma debandada por conta do Ricardo, que não tem uma experiência política em Maringá. Em relação ao Silvio, dou o nome das pessoas que estavam na reunião e que ele chorou e disse que jamais ia ser candidato a prefeito de novo, que seria a 5ª vez, e não iria obedecer, foram palavras que me foram ditas que ele falou, de que não tinha Ricardo Barros desse mundo que o fizesse ser candidato novamente. Em relação ao PROS, estou pedindo a todos os meus amigos, ou conhecidos, amigos não, né, mas conhecidos, pessoas que estão entrando no PROS, aí, que é o partido que apoiou o PT na última eleição para presidente da República, o Fernando Haddad, foi o candidato do Lula, que, por favor, cheguem aí, peçam para esse pessoal, de repente, me devolver o meu iPhone que foi roubado em 2017. 8 horas em ponto. Ângelo, muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigado a vocês e valeu aqui, gostei do sistema e parabéns a todos. Ai, meu Deus. Hoje parece estar dentro daqueles boxes assim, direto do túnel do tempo. Exatamente. Né? E o iPhone compra outros, né, Agnaldo? Não, mas é caro, né? É caro. Mas é engraçado que as câmeras, né, da câmera flagraram, né, bem, realmente quem bateu no Ângelo ali, quem tirou o celular das mãos dele e saiu, né? Tá fácil de descobrir, né? Não sei por que a polícia não... Vamos fazer a campanha, devolvam o celular do Ângelo. Exatamente, vamos aproveitar essa campanha para prefeito aqui em Maringá, né? E um dos candidatos aí é parente do rapaz que pegou o celular, podia devolver realmente. É caro o celular. 8 horas e 1 minuto. Agnaldo, obrigado pela participação. Um forte abraço e até amanhã. A gente continua por aqui. Clóvis Pontes, obrigado também. Obrigado, Paulo Rigon. O executivo podia vetar o aumento da Câmara, tá? Mas aí veta o aumento de 13 mil servidores. Não, então faça uma boa ação só deles. Josué. Muda.
Obrigado pela participação. Obrigado. Só dizer pro Rigon o seguinte, que não adianta muito devolver não. Se demorar muito tempo, o iPhone já passou e já nem funciona de mais direito. Não tem atualização. Tem deputado Adriano José abriu mão de 30% já que você falou. Não, tudo bem, tudo bem, mas depois nós vamos longe. 8 horas e 2 minutos. Daqui a pouco a gente vem de música carioca. É isso mesmo? Rock and Pop, Flashback. Tudo pronto? Tudo pronto. Tá certo. Então a gente vai encerrar essa edição do Pan News e já toca a bola para ele. Ouvinte Jovem Pan, você participa com a gente. O WhatsApp continua liberado para você participar. 99909-1013. Mande lá sua denúncia, sugestão de pauta ou seu comentário a respeito dos assuntos que a gente debate nas edições do Pan News. É isso aí. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan News. Jovem Pan News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. Grupo Aliança Empreendimentos, construindo com qualidade e confiança. Luminosidade. Jovem Pan Maringá, cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádios do Brasil, também no YouTube. Busque Jovem Pan Maringá e se inscreva.